Olá pessoal, vamos para mais uma aula de manutenção em fontes chaveadas. Já abordamos uma aula onde nós abordamos de modo geral assim, toda a fonte chaveada, né? Desde retificadores, filtros de linhas, parte de chaveamento, filtros, clamp, malha de controle. E ali nós abordamos as principais falhas, né? E o que realmente acontecia na fonte. Agora o que nós vamos fazer? Para dar seguimento nessas aulas de manutenção em fontes chaveadas, hoje nós vamos estudar sobre o retificador, né? De modo geral, tem muita coisa para se falar do retificador, não é simplesmente uma ponte retificadora e um capacitor, né? Tem muito mais coisa por trás disso em fontes chaveadas, né? Afinal de contas, a parte de retificador é onde contém o filtro de linha, e tem os cálculos mais complexos para determinação aí vamos dizer assim, do filtro de linha, né? Então nós vamos estudar hoje o retificador. Então, aqui é essa nossa aula 2, né? Então o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver exatamente o que nós temos aqui. Nós temos esse retificador aqui. Então o que nós temos aqui? Observem só, né? Sei muitos de vocês que já dão manutenção já conhecem. Então aqui nós temos o nosso fusível, vamos pensar assim, né? Aqui é o nosso fusível. Aqui nós temos o nosso varistor, né? Aqui nós temos o nosso varistor. Aqui nós temos o capacitor CX, que faz parte do filtro. Os dois capacitores CY, que também faz parte do filtro, né? Aí nós temos aqui o nosso indutor, o indutor de filtro em modo comum, né? Depois nós vamos aprender o que é isso aqui, por que ele é assim. Modo comum. Aqui nós temos os dois resistores, o RSD e o RD2, que são dos resistores de descarga, que está pensando na descarga desse capacitor. Nós vamos estudar isso depois. E aqui nós temos o nosso RT1, que na verdade aqui é o NTC dessa fonte, tá? Então o que nós vamos aprender? Vamos também estudar sobre esse camaradinho aqui, vamos estudar sobre esse capacitor aqui. Então tudo isso aqui faz parte do retificador, né? Nem todas as fontes têm esse filtro de linha, como nós estamos vendo aqui, tá? Mas nós vamos estudar hoje uma coisa que chama-se corrente de irrupção. Não sei se vocês já ouviram falar, o que é corrente de irrupção. Quando nós estudarmos corrente de irrupção, vamos entender, né? O que é essa corrente de irrupção, por que ela ocorre, como que ela ocorre, quais são os problemas que ela pode trazer para uma fonte chaveada, ou para uma placa, ou para a entrada dessa fonte. É importante nós entendermos muito bem do que se trata a corrente de irrupção. Então a nossa aula é exatamente sobre isso daí, nós vamos abordar exatamente corrente de irrupção. Então a nossa aula hoje vai ser sobre corrente de irrupção, né? E aí nós vamos entender o que é irrupção, que é a corrente em rush, né? Que não sei se pronuncia corretamente, é em rush. Por que ela ocorre, como minimizar, qual o componente que ajuda nessa questão e quais os prejuízos que essa corrente de irrupção pode trazer. Então a corrente de irrupção nada mais nós podemos pensar aqui que a corrente de irrupção ela é uma corrente de partida, né? O corrente de partida pode ser chamado assim, né? Corrente de partida. Ela também é chamada corrente de arranque, né? Ela existe em todas as fontes. O que é esse corrente de arranque? Essa corrente de arranque ela vai acontecer nos primeiros semiciclos e ciclos da rede elétrica. Quando você conectar ela na tomada, é onde vai acontecer a corrente de arranque, a corrente de pico, a corrente de irrupção, ou máxima corrente da fonte, ou o momento mais dificultoso é a partida da fonte. Então, essa corrente de fato ela existe. Nós vamos entender, depois vamos entender, aqui está a nossa corrente de irrupção, como vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui é a corrente de irrupção, e depois, né, ela normaliza e estabiliza na corrente nominal. Então, o que nós vamos estudar? Irrupção, que é a corrente em rush. Você vai ver muito esse termo aí, tá? Então, por que ela ocorre? Né? O que ela é? Como que pode ser minimizado isso daí? Qual o componente ali no retificador que vai trabalhar para minimizar isso daí? Então, essa vai ser a nossa aula de hoje, tá? Por que é importante você entender isso? Porque você entendendo isso, você vai entender a partida da fonte, como é que ela se dá. Não é tão simples quanto a gente imagina. Não é só colocar 4 diodos e um capacitor, não. Tem muitas outras coisas aí por trás. A próxima aula nossa vai ser sobre transientes em fonte, que também está ligado ao retificador, né? O que é transiente, por que ela ocorre. Mas hoje a nossa aula é irrupção. Então, vamos entender de fato aí o que é a corrente de irrupção e o que ela ocorre. Porque na hora de vocês fazerem substituição do NTC, vocês vão saber por que ele está ali, como ele funciona, quais os problemas, né, como substituir, quais que eu posso utilizar, o que eu devo levar em consideração na hora de substituir o NTC, como que eu dimensiono o NTC também, dá para falar, tá bom?
Claro que isso aqui não é uma aula de projeto de fonte chaveada, eu estou elaborando um curso de projetos de fontes chaveadas, né? Mas aí esse não é de projeto de fonte chaveada. Lá na nossa plataforma, no www.instructiva.com.br, você vai encontrar logo lá também, além dos cursos que nós temos lá, você vai encontrar um curso também de projetos de fontes chaveadas, tá? Então, vamos partir então para o que é corrente de erupção. Ok? Então nós temos aqui, ó, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um retificador. Então vamos pegar esse retificador aqui, deixa eu recortar, né? Vamos pegar esse retificador aqui, ok? E vamos verificar o que acontece com ele. Então aqui nós temos o nosso retificador. Como vocês estão vendo aí, isso daqui é um retificador que eu desenhei lá no nosso software, no LT Spice, para nós fazermos alguma simulação. Então ele é composto por quê? Vocês estão cansados de saber, né? Muitos de vocês já conhecem os retificadores. É composto por esses 4 diodos, né? Que é um retificador em ponte, tá? E temos esse capacitor C1, que é o nosso capacitor de filtro. E o R1 está simbolizando a nossa carga. Vamos chamar que o R1 é a nossa carga. Então nós temos uma carga que representa aquilo que a fonte está alimentando. Temos esses 4 diodos, né? E nós temos também aí o nosso capacitor de filtro. Aqui está simulando o V1 e V2, é só uma simulação para gerar a senoide, para nós entendermos de fato o que vai acontecer aqui. Então observe uma coisa bem interessante aqui, né? Então o que nós temos? Na nossa rede elétrica, quando você vai retificar, nós temos exatamente isso daqui. Deixa eu pegar isso daqui, ok? Vamos levar lá para a fonte. Aqui, nós temos isso daqui, que eu vou puxar mais ou menos aqui, assim, para vocês verem. Então, o que nós temos aqui na verdade, né? Temos esse gráfico aqui, deixa ele aqui. Deixa eu pegar um outro gráfico lá também, para nós entendermos bem o que está acontecendo aí, tá? Então, o que nós temos? Observe que nós temos aqui o nosso retificador, né? Aqui nós temos um retificador, ok? E aqui nós temos uma outra forma de onda. Então, o que acontece? Como nós temos a nossa rede elétrica, né? A nossa rede elétrica nós temos aqui a fase 1, que é nosso V1 aqui, e fase 2, que é nosso V2. Então, nós temos essa forma de onda que vocês estão vendo. Observem aqui. Aqui nós temos uma senoide, né? Ó, nós temos uma senoide aqui, como vocês podem ver aí de verde, né? E nós temos uma outra senoide que está aí de azul. Então, observe que a nossa rede elétrica aqui, ela é 127 volts. Então, eu dimensionei ela para 127 volts. Quando nós estamos em 127, observe que o pico da nossa rede elétrica aqui, ele vai ser 127 vezes a raiz de 2, que na verdade ele vai dar um pico de 175 volts de pico. Então, o nosso capacitor vai se carregar com essa tensão de 175 menos 2 vezes o EF, que é as duas quedas do diodo, né? Mas vamos considerar que ele tem uma queda de 175. Então, observe que nós temos uma fase num sentido e aqui nós temos outra fase que elas estão em contrafase uma com a outra, como vocês podem observar aí na tela de vocês. Então, nós temos isso aqui, duas fases em contrafase. Aqui nós temos V1 e aqui nós temos V2, simbolizando as duas fases da rede elétrica. Então, é isso que vai ser aplicado aqui na nossa ponte, ó. Nós vamos aplicar isso aqui na nossa ponte, tá? Com um pico de 175 volts, que é a sua tensão RMS, né? Vezes a raiz de 2, para nós obtermos a pico. Então, 127 é o RMS, mas na tensão de pico nós vamos ter isso daqui. Observem só. Então, nós vamos aplicar isso aqui na nossa rede elétrica. E o que vai acontecer? Vai acontecer a carga e descarga do capacitor na nossa ponte. Aqui você tem o ripple. Ó, isso aqui é a nossa tensão. Então, esse em vermelho aqui em cima é a tensão que nós vamos ter sobre o nosso capacitor. Aqui é a nossa, nós vamos ter a V mínima, né? E aqui nós vamos ter a nossa V máximo. E essa ondulação aqui, ela é nada mais, nada menos do que o nosso ripple, né? Então nós temos isso daqui. Então o que nós temos? Quando você olha para a tensão elétrica, né? Você vai ver isso daqui, né? Nós vamos ver exatamente isso daqui. Lá no capacitor de filtro, né? Lá no capacitor de filtro, o que nós vamos encontrar? Nós vamos, se medirmos com o osciloscópio, nós vamos medir exatamente isso daqui. Essa tensão aqui de ondulação, né? Uns chamam de tensão de ondulação e outros chamam isso aqui de ripple, né? É o que nós temos aqui. Então, essa daqui é a tensão mínima filtrada
essa aqui é a tensão máxima filtrada. Então, isso é o que nós temos aqui. Então, em funcionamento normal, se você medir com o osciloscópio, você vai ter essa ondulação. Nós não vamos ter aqui uma contínua perfeita, né? O ideal é que nós tivéssemos aqui uma contínua perfeita. Ela não é perfeita, ela existe a tensão de ondulação. Para você ter mais informações, vocês podem estudar retificadores de onda completa, tá? Hoje nós queremos estudar não o retificador, nós queremos estudar a corrente de irrupção que ocorre por causa desse camarada aqui, que é o nosso capacitor de filtro. Mas em suma, o que nós temos? Nesse capacitor, só para fazer uma revisão, vocês vão ter essa tensão de ondulação, ela não é essa contínua perfeita em azul, como vocês estão vendo, e na verdade isso aqui existe. Quando você mede com um multímetro, você vai medir mais ou menos aqui em torno de 173 volts de VDC, né, sobre o capacitor, se você medir com multímetro, e você vai encontrar essa forma de onda quando você for medir com o teu osciloscópio. Lembrando que essa tensão máxima e essa tensão mínima, ela pode ser arbitrada e, né, você pode determinar esse valor mínimo aqui. O máximo depende da rede elétrica, que é a sua tensão RMS vezes a raiz de 2 menos aquela tensão dos diodos. Esse valor que depende da rede, mas esse valor aqui pode ser determinado, né? Você pode determinar o quanto você quer de mínima e em cima disso você pode calcular o capacitor, por exemplo, como potência de saída, né, vezes a frequência. Você pode determinar a minha tensão máxima que eu quero, que é essa daqui ao quadrado, menos a minha tensão mínima ao quadrado, e aqui você dimensiona então o teu capacitor. Então quem vai determinar, olhando para essa equaçãozinha aqui, quem que vai determinar a ondulação máxima é a nossa própria rede com função da tua tensão RMS. Quem vai determinar a mínima é esse camarada aqui em função de uma determinada carga ou determinada potência. Só para revisar aqui retificadores em onda completa. Então o capacitor é ele que vai determinar. Então quanto maior for o valor do nosso capacitor, maior vai ser a nossa tensão mínima e consequentemente menor vai ser a nossa tensão de ondulação, que consequentemente menor é o nosso ripple. Só que tem um detalhe: quanto maior o valor do capacitor, nós vamos trazer outros problemas, que é a corrente de irrupção, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, só estou relembrando aqui para vocês, né, o que é o capacitor de filtro, por que essa tensão de ondulação ocorre, e quem determina isso daqui é o valor do nosso capacitor. Dependendo do valor do capacitor, nós vamos ter uma maior ou uma menor tensão mínima, uma maior ou menor ripple. Agora, essa tensão máxima depende da rede elétrica, que é RMS vezes a raiz de 2. Então, o capacitor está aqui para sustentar a tensão mínima, né? Quanto maior o valor desse capacitor, né, menos vai ser a sua descarga, porque ele tem mais energia armazenada, né? Então, você acaba diminuindo aqui essa ondulação. Bom, esse aqui é um resumo aqui do nosso retificador, como nós estamos vendo. Então, o nosso retificador vai entrar uma tensão alternada aqui, outra tensão alternada aqui, e o que vai acontecer? Elas estão em contrafase, como nós podemos ver aqui, né? Elas estão aqui em contrafase, certo? Como vocês estão vendo, ó, aqui, elas estão em contrafase, uma fase com a outra. Isso aqui vocês estudam em retificadores de onda completa. E aí a carga do capacitor filtrado vai gerar essa tensão de ondulação, o capacitor vai determinar essa mínima, né? Dependendo quanto maior o valor do capacitor, menor é essa diferença aqui que vocês podem observar do nosso ripple, ok? Essa aqui, em suma, é a primeira instância. Agora, o que nós vamos entender é o arranque, né? Nós devemos pensar na tensão de arranque, ou a corrente de arranque, que é aqui o grande problema das fontes retificadoras de modo geral. Esse arranque é chamado de irrupção, né? É exatamente esse irrupção. Então, vamos estudar então de fato o que é essa irrupção, tá? Já mostrei aqui para vocês algumas coisas. Vamos observar esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico que está aqui acima aqui, como vocês podem ver. Observem, aqui em verde, esse verde aí nós temos a corrente elétrica, ok? Esse verde aí é a nossa corrente elétrica, que vocês estão vendo. Então observe que no primeiro semiciclo a corrente dá esse pico, né? Depois ela, ó, olha como ela diminuiu aqui, ó, né? Observe que ela ficou bem menor. Então esse primeiro pico de corrente aqui, ó, esse primeiro, ele é muito maior do que esse segundo instante de corrente, como vocês podem ver. Então essa corrente inicial, como nós podemos ver aqui também, né? Observa o valor dela aqui, ó.
Olha esse daqui como já está menor, ó. Então, o que acontece? Essa corrente aqui, ó, esse pico, vamos dizer que essa corrente de pico, que é maior do que todas essas aqui, ela é, na verdade, a nossa corrente de irrupção. Então, ela acontece exatamente nos primeiros semiciclos da rede elétrica, que são esses primeiros semiciclos aqui, ó, é onde vai acontecer exatamente a corrente de irrupção. E essa corrente de irrupção, ela depende de uma série de fatores que nós precisamos estudar. Então, o que é corrente de irrupção? Ela ocorre exatamente no início de partida da tua fonte. Por que ela ocorre? Vamos fazer uma análise aqui para a gente tentar entender por que ela ocorre. Então, vamos pensar assim. Quando você liga a tua fonte, ó, vou fazer só um diodo aqui, deixa eu mudar a cor aqui, né? Quando você liga a fonte, nós vamos dizer que nós temos aqui um diodo, né? E aqui nós temos um capacitor. Então, vamos ligar aqui. Nós estamos entrando com um sinal de 60 Hz, que é a nossa rede elétrica. Inicialmente, o que nós temos? Nós temos um capacitor e um diodo. Então, quando você liga, vamos pensar assim, no momento que você for fazer aqui, eu vou ligar, estava desligada a fonte, a rede estava desligada, a tensão no capacitor também era zero, e a corrente no capacitor também era zero, porque estava desligado. No exato momento que você liga, você já inicia com a rede elétrica, que pode pegar um ponto de pico, ou não sabemos o momento que você vai ligar, que parte que está formada de onda da rede, mas vamos dizer que você pegou nessa transição. Exatamente nesse momento que você liga, o que acontece? A reatância do capacitor, ela é muito baixa. Lembrando que a reatância do capacitor, o que é a reatância? A reatância nada mais é que uma maneira que o capacitor vai reagir em relação a uma variação de tensão aplicada. E a reatância capacitiva, ela é igual a 1 sobre 2πfc. A frequência nós já sabemos que é 60 Hz, né? O capacitor depende do que isso aqui é o nosso capacitor de filtro, depende. Mas observem só uma coisa. Então, a XC, esse momento que você liga aqui, ó, era uma transição muito rápida, porque é um valor que você estava do zero, de repente você liga. Quando você liga, é uma transição. Essa transição faz com que essa frequência dá uma impressão que fosse muito alta, é uma transição muito rápida, então a reatância é muito baixa. Então vamos considerar que nesse exato momento a reatância é muito baixa. Se a reatância é muito baixa, vocês vão imaginar o que nós temos aqui, é como se nós tivéssemos um diodo, e a reatância seria esse resistor de baixo valor. Se esse resistor é de baixo valor, nesse exato momento, antes nós vamos ter então aqui uma corrente que ela dá um pico, a corrente ela vai ser máxima, porque a resistência do capacitor é muito baixa, né? Ela é muito baixa. Então por quê? O capacitor, qual era a tensão que tinha no capacitor? A tensão que tinha no capacitor, ela era igual a 0 volts, ele estava totalmente descarregado. Então nesse momento que você liga, que ele é muito baixo, a corrente vai dar um pico máximo e de repente o capacitor vai começar a se carregar. Quando, à medida que o capacitor vai se carregando, a corrente no capacitor ela vai diminuindo, até que o capacitor atinja a tensão máxima. Ele atinge a tensão máxima de carga, que vai estar baseado na tensão da RMS vezes raiz de 2. Ele vai estar baseado até que ele atinja esse ponto. Mas observem só que nesse primeiro semiciclo, a tensão no capacitor era 0 volts. É o pior momento, porque ele não tinha nada de tensão. E observe que o diodo, para ele conduzir, o que acontece? Nós observarmos o tempo de condução do diodo, né? Observar o tempo de condução do diodo agora, a tensão da rede que vai variar de 0 a 175. Então, no momento que você liga, esse cara está 0. Então, esse diodo vai conduzir por todo esse intervalo de 0 até 175. Ele vai conduzir por todo esse intervalo de tempo de 0 a 175. Se nós estivermos falando que aqui vai dar em torno de 4,3 milésimos de segundo. 8,3 vai dar 4,15 mais ou menos, né? 4,15 milissegundos. Então, no primeiro semiciclo da rede elétrica, que é exatamente esse semiciclo aqui, ó, nesse primeiro semiciclo, o que nós vamos ter? Nesse primeiro semiciclo da rede elétrica,
o capacitor estava totalmente descarregado. O diodo vai armazenar tensão no capacitor até atingir a máxima. Então ele vai conduzir por todo esse tempo. Então nós vamos ter um tempo de condução alto, em torno de 4,15 milissegundos. E é exatamente nesse momento onde a reatância do capacitor é muito baixa. Então nós vamos obter aqui um pico de corrente também muito elevado. Observe que no segundo aqui, ó, nós já temos valores já bem menores, ó, tá vendo? São valores menores. Por que eles são menores? E observe também que o tempo aqui, ó, é 1, e o tempo aqui eles são bem mais estreitinhos, ó. O tempo de condução de corrente no capacitor, eles são bem pequenininhos. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo isso daqui, ó. Então, nós tínhamos lá o diodinho, né? Nós tínhamos o diodinho, nós tínhamos aqui o capacitor. Quando foi o primeiro semiciclo da rede, né, a tensão no capacitor ela era zero. Ela estava extremamente zero. A tensão de entrada também era zero. De repente, aplicou-se uma tensão. A XC foi muito baixa. O que aconteceu com a corrente no capacitor? A corrente do capacitor ela deu um pico, foi máxima, né? Ela foi máxima. Beleza. Então, o que acontece? Primeiro vem corrente, que a corrente está adiantada em relação à tensão. Depois vem quem? Depois a tensão começa a crescer até ela atingir esse valor, né? Até ela atingir, carregar o capacitor com esse valor máximo, que isso aqui é tensão RMS vezes raiz de 2. Ok. E observe só o que vai acontecer. À medida que a tensão no capacitor cresce, a corrente decresce, até que o capacitor atinge a tensão máxima e a corrente no capacitor é zero. Beleza. O que vai acontecer? Agora, o semiciclo da nossa rede elétrica, ele vai ficar negativo, não tem problema nenhum, vai ficar negativo e novamente ele vai ficar positivo. Então, durante esse intervalo de tempo, se fosse meia onda, estou fazendo um exemplo aqui, né? Até esse intervalo de tempo aqui, o que vai acontecer? O nosso diodo, o que vai acontecer com a tensão? A tensão que estava no capacitor aqui, ó, como o diodo agora vai abrir, ela vai se descarregar. Por que o diodo vai abrir? Porque observe que a tensão da rede elétrica, ela vai diminuir, mas a tensão lá no capacitor não vai diminuir o quanto diminui a rede, ó. Então ela vai ficar aqui, o mínimo mais ou menos aqui em cima, mas a tensão da rede elétrica ela vai a zero, chega a negativo. Então se a tensão aqui é menor, se a tensão do anodo é menor que a tensão do catodo, logo esse diodo ele está uma chave aberta, né? Enquanto a tensão do anodo for menor que a tensão do catodo, ela é uma tensão aberta. Observe que o capacitor ele se carregou com 175 e agora ele vai até atingir essa tensão mínima, vamos dizer que seja 150 volts. Né? Então o que acontece? Quando a tensão da rede elétrica agora de novo, só lá em cima, quando ela atingir, aqui a mínima era 150 do Ripple, 150. Quando a tensão da rede elétrica for maior que 150, aí a tensão do anodo é maior que a tensão do catodo e essa chave fecha. Quando essa chave fecha, nós vamos novamente abastecer o capacitor com o tempo de condução. Então, se vocês observarem agora, o que nós temos aqui, né? Nós temos já que antes do primeiro a tensão no capacitor ela era zero. Agora a tensão no capacitor, o mínimo dela é 150. Então só nesse momentinho aqui de 150 até 175 que o diodo ele vai voltar a conduzir, e é só esse tempo de condução que é o tempo de abastecimento do capacitor. Durante esse intervalo aqui, ó, de T-off, vamos chamar que é o tempo de condução, aqui aquele tempo que ele está desligado, nesse T-off inteirinho o diodo está desligado. Somente nesse tempo de condução que o diodo está ligado. Então, só que agora nós já temos uma tensão elevada no capacitor, ela não parte mais de zero. Então, justifica que o pico de corrente agora vai ser menor, porque o tempo de condução é menor. Olha só como que ele é estreitinho. Então, a partir do segundo semiciclo, é natural que essa corrente ela diminua, porque a tensão mínima do capacitor não é mais zero. A tensão mínima do capacitor é em torno de 150 volts. Observem aqui, ó, para vocês verem, olha onde ela está aqui, ó. Aqui em torno de 150 volts. A máxima aqui é em torno de 175. Então, no primeiro ciclo, a tensão do capacitor partiu de quanto? Partiu de zero, ó. Como vocês estão vendo, ela partiu de zero até esse valor máximo, ok? Então, por que no primeiro é mais crítico? No primeiro é mais crítico, por quê? Porque é exatamente nesse primeiro, onde o capacitor estava totalmente descarregado. Olha só, no primeiro semiciclo,
o capacitor estava totalmente descarregado, né? Segundo, o diodo está diretamente polarizado. O tempo de condução do diodo vai ser o maior possível, porque ele vai até de 0 até 175 volts, no caso se for uma tensão da rede 125, né? Até a tensão de pico. Depois disso que tende a se estabilizar, diminuir um pouco, porque depois desse primeiro pico de corrente, os demais são menores, porque o capacitor já tem uma grande tensão armazenada, ele não parte de mais de 0. Sendo assim, então aonde é que vai acontecer o pior momento de partida da fonte? O pior momento de partida da fonte, ele vai acontecer nos primeiros semiciclos da rede elétrica, como nós estamos vendo nos gráficos aqui. E é exatamente esses primeiros momentos, principalmente o primeiro semiciclo, que é onde a tensão do capacitor é 0, nós vamos ter maior tempo de condução do diodo, é onde nós vamos gerar maior circulação de corrente, tá? Em função do capacitor. E quanto maior for o valor desse capacitor, maior vai ser a corrente da nossa irrupção. Então, quanto maior o valor desse capacitor, maior vai ser essa irrupção. Então, quando nós olhamos para isso daqui, ó, a corrente de pico N é igual a C vezes, né? Ó, C vezes, aqui nós vamos colocar a tensão no capacitor de pico menos a tensão do capacitor mínima, né? Nós vamos pegar essa equação mínima aqui e nós vamos dividir pelo tempo de condução. Então vamos pensar o seguinte, ó, se a corrente de pico depende da capacitância, diretamente da capacitância, ela vai depender desse tempo de condução. Então ela depende da tensão mínima, porque vamos observar o seguinte, ó, essa tensão de pico aqui é a tensão RMS vezes a raiz de 2. Essa tensão no capacitor mínimo depende, que é essa tensão que quem vai determinar isso também é o valor desse capacitor. Então, quanto maior for essa diferença de tensão de pico até a tensão mínima, maior vai ser a nossa corrente de pico. Então, se eu aumentar o valor do meu capacitor, nós vamos aumentar também a corrente de pico. Se eu aumentar a diferença entre a máxima e a mínima, que é o mesmo que aumentar o nosso ripple, logo também nós vamos aumentar a nossa corrente de pico. Então, quando nós olhamos para essa equação, nós vamos entender que essa corrente de pico, ela vai depender, né, do capacitor e ela vai depender também da tensão de ondulação. Quanto maior for o valor desse capacitor e quanto maior for o valor dessa ondulação, claro que maior vai ser a nossa corrente de pico. Claro que quando você aumenta a capacitância, você diminui a sua ondulação, mas quando você aumenta a sua capacitância, você aumenta a tua corrente de pico, principalmente a inicial, que depende de 1,2πfc, né? Quando você aumenta aqui, ó, você diminui a sua XC. Quando você diminui a sua XC, você diminui, é como se tivesse um diodo, que você tivesse diminuído um resistor, e inicialmente isso aqui vai dar uma corrente de pico muito alta, como vocês podem ver aqui no nosso gráfico. Olha o pico de corrente que deu aqui, deu um pico de corrente bem elevado, né? Que vocês podem ver aí, tá? Observe aqui embaixo que nós vamos ver que a corrente de pico nessa simulação foi maior que 14 amperes, ó. Então, quando nós colocamos esse capacitor desse circuitinho que nós estamos vendo no nosso retificador aqui, ó, né, nós vamos ver que o que? Com esse capacitor do CF1, né, ele conseguiu produzir para nós toda aquela corrente. Observe que foi uma corrente inicial de 14 amperes. Então, quando nós ligamos a nossa fonte, nós conseguimos então obter, no caso aqui das nossas simulações, vocês podem observar que nós temos aí então aqui um pico de corrente de 14 amperes, né? Não é uma corrente qualquer. Então, com esse capacitor de 220 micro aqui que está aqui, com essa nossa carga aqui, nós conseguimos então uma corrente de pico de 14 amperes. Então, não é uma corrente tão considerável. E depois aqui nós vamos observar que essa corrente ela caiu para mais da sua metade, ficando numa corrente bem mais baixa. Observe que o primeiro foi alto, o segundo foi um pouquinho maior, a tendência é que do terceiro em diante ele já se estabiliza. Então nós vamos ver que a corrente de pico ela está diminuindo. Então isso é irrupção. Então o que é a irrupção? A irrupção ela ocorre exatamente no momento de arranque da nossa fonte. Ela ocorre
principalmente, onde ela vai acontecer? Ela vai acontecer principalmente no primeiro semiciclo da nossa rede elétrica, que onde a tensão do capacitor é zero. E nesse momento é a hora que o diodo mais conduz. Então o tempo de condução do diodo é maior nesse primeiro semiciclo aqui, ó. Depois do segundo semiciclo, observe que o capacitor já está aqui, ó. Observe que agora a tensão mínima não é mais zero. A tensão daqui até aqui eu demorei 4,15 milissegundos. Nesse exato momento aqui, o tempo aqui, eles são bem menores, geralmente é menor que 2 milésimos de segundo, tá? Então vamos entender o que é corrente de irrupção. Ela ocorre por causa da carga do nosso capacitor. No momento que você liga, a reatância do capacitor ela é muito baixa. Esse muito baixa, ele vai afetar diretamente. Imagine que fosse um curto, né? Como se fosse um curto ali no início que você liga, então dá um pico de corrente muito alto. E isso depois ele minimiza nos próximos semiciclos, porque o capacitor não parte mais de uma tensão de zero como a inicial. Então essa corrente de arranque, ela é chamada de corrente de irrupção. Tá? Agora o que nós vamos pensar? Nós vamos verificar outras questões também que são muito importantes, né? Então nós já verificamos aqui essas questões, verificamos aqui que nós já vimos então hoje, né? Nós verificamos o quê? Que a nossa rede elétrica, de um lado da ponte vai ter uma fase e do outro lado elas vão estar em contrafase. Nós observamos também que essa tensão no capacitor ela tem uma ondulação, né? Essa ondulação ela parte de zero, olha, o máximo de ondulação é essa aqui, porque partiu de zero. No demais nós vamos determinar uma tensão mínima e aqui em cima nós vamos ter uma tensão máxima. Essa tensão máxima ela é igual à tensão RMS da rede vezes a sua raiz de 2. Essa tua tensão mínima aqui, ela depende do valor do seu capacitor, tá? Você, na hora de calcular o teu capacitor, você pode determinar uma tensão mínima fazendo C igual à sua potência de saída, dividido depende da tua frequência de ondulação. Você pode pegar a sua tensão máxima ao quadrado menos a sua tensão mínima ao quadrado, e aqui você vai estar arbitrando uma mínima, e com isso você vai calcular o capacitor aqui. Lembrando que a corrente de irrupção ela acontece exatamente nesses primeiros ciclos. Aqui é onde nós vamos ter, vamos colocar até o terceiro aqui mais ou menos, é onde nós vamos acontecer a irrupção, que ela vai ter picos mais elevados no primeiro, depois um pouquinho no segundo, e ela vai a tendência dela a diminuir no terceiro, até que ela normaliza todas as correntes. Aí passou a irrupção, ela é sempre menor, se você observar, ela vem nessa queda aqui, né? Tá? Então a tendência até que ela já chega na corrente nominal do teu circuito, na corrente de pico do teu circuito, mas dentro da corrente nominal, não isso aqui que é uma indesejável, que é chamada de corrente de irrupção. Aqui você pode ver muito bem no gráfico de cima, né, que no primeiro ciclo a corrente ela é extremamente elevada, né? Você pode observar aí, depois elas são aqui, ó, período muito estreito. Então você tem que observar que o tempo de condução aqui também é muito maior e que o tempo de condução aqui ele é muito menor. Tá? E é por esse tempo de condução que nós determinamos junto quando nós fazemos projeto, tá? É por esse tempo de condução que vai servir para nós calcularmos qual que é a corrente RMS do diodo. Então lembre-se, vocês nunca imaginem que o diodo está conduzindo todo esse intervalo de tempo. Só uma dica: o tempo que o diodo conduz é só nesse tempinho aqui, ó. Esse camaradinho aqui é o tempinho de condução do diodo. Só aqui, ó. Só nesse momento que a tensão do anodo vai ser maior que a tensão do cátodo e o diodo é uma chave fechada. Até ela atingir esse ponto aqui, ó. Depois começa a rede cair novamente. Então esse daqui é o tempo de condução do nosso diodo, tá? Então, sempre que você olhar um ripple, saiba que esse cara aqui é o único momento que o diodo está conduzindo. Claro, isso depois do primeiro semiciclo, né? A partir do segundo semiciclo, porque durante o primeiro semiciclo, durante todo esse intervalo aqui, o diodo conduz. E é exatamente nesse primeiro intervalo onde nós vamos ter a maior circulação de corrente, como vocês estão vendo exatamente aí, né? Então, observem só aqui, ó, que no primeiro semiciclo da rede elétrica, olha a corrente elétrica que deu aqui, né? Vamos observar aqui que a corrente elétrica é uma corrente alta, né? Aqui, ó.
tá? E depois ela vai, ó, fica menor. Então essa corrente aqui é a nossa I-rush, tá? Ou a nossa corrente de irrupção, que é a nossa corrente de partida. Bom, já que vocês entenderam agora o que é corrente de irrupção, né, vamos entender como é que nós podemos minimizar isso na nossa fonte, porque como vocês viram, ela, nesse caso, com um capacitor de 220 microfarads, né, com esse capacitor de 220, ela chegou a 14 amperes, né? É claro que essa é uma corrente totalmente indesejável, ela não é bom para ninguém. Aí você pode causar problema de queima de fusível, você pode ocasionar problema na tua rede elétrica, você pode ocasionar problema em PCB, nas trilhas. Se o leotista não estiver pensando bem dimensionar isso aí, ele pode ocasionar problema em tudo isso daí, tá? Então isso daqui é corrente de irrupção, tá bom? Lembrando que aqui é a nossa tensão mínima, aqui é a nossa tensão máxima, recordando que esse tempinho aqui é o nosso tempo de condução do diodo. O lugar que o diodo mais conduz é só no primeiro semiciclo, aí onde mais conduz o nosso TC é só no primeiro semiciclo, ok? Agora nós vamos considerar uma variável no capacitor, que é a sua ESR, é a sua resistor série equivalente. Eu vou explicar para vocês mais ou menos o que é, e vocês vão entender o que já vai, quando você considera essa ESR. Lá nós estávamos considerando uma capacitância pura, né? Sem ESR, um capacitor perfeito. Mas na verdade o capacitor ele tem uma resistência interna que nós chamamos de ESR. Quando nós acrescentamos uma ESR no capacitor, nós vamos ver agora o que acontece. Você já vai observar que essa ESR do capacitor, ela minimiza, ela consegue diminuir aí essa corrente de pico aí do teu circuito. Então vamos observar no gráfico que nós temos aqui, ó, sem considerar a nossa ESR, nós temos isso daqui. Observe que o pico chega a 14 amperes, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, o pico chegou a 14 amperes e os demais foram menores aqui, né? Isso aqui é a nossa irrupção. Com a consideração da ESR, nós vamos observar que a nossa corrente ela já diminuiu para, ó, ela já diminuiu um pouquinho aqui, ó. Observe que já diminuiu aqui para em torno de 10 amperes. Então só com uma inserção de uma ESR, que eu vou explicar para vocês o que é, só com a inserção da ESR, considerando que o capacitor tem uma ESR, na verdade todos os capacitores eletrolíticos têm essa ESR, alguns são baixos, outros são altos, nós já minimizamos 4 amperes só com a consideração da ESR do capacitor, né? Então todos os capacitores, né, é natural que vocês entendam que o capacitor, na verdade, ele tem a sua ESR. Você vai conseguir medir essas ESR quando você tem uma ponte LCR, né? Quando você tem a ponte LCR, você consegue medir a ESR do teu capacitor, tá? Então vamos entender aqui um pouquinho, só dar uma aulinha aqui rapidinho explicando o capacitor. Então o capacitor, quando você considera lá na escola que a corrente e a tensão do capacitor elas estão defasadas em 90 graus, isso aqui, pessoal, é só no ideal, isso aqui na prática não existe. Isso aqui não existe, tá? Isso é só ideal. O que na verdade existe no capacitor é uma ESR e existe também aqui a sua capacitância. Então o capacitor, na verdade, ele deve ser encarado como esse componentezinho aqui. Tem outras parasitas aí, mas essa daqui é como se tivesse uma ESR, como se tivesse, e tem na verdade uma resistência em série dentro do capacitor com a sua capacitância. Então quando você olha para o capacitor, você deve imaginar a resistência e um capacitor. E com a ponte LCR você consegue medir essa ESR aqui, ó. Então se eu tenho uma ESR, e essa ESR ela é medida em ohms, então seria como que você fizesse assim, ó. Antes eu fiz um desenho de um diodo e um capacitor, né? Agora eu posso dizer o seguinte: se eu tenho um diodo e tenho um resistor e um capacitor, ó, isso aqui é o nosso capacitor e isso aqui é a sua ESR. E nós sabemos que toda vez que se acrescenta uma resistência numa linha, se a resistência aumenta, logo a corrente diminui. Então quando nós inserimos essa resistência, consideramos ela no projeto, quando se considera ela no projeto, então lá no simulador eu considerei que se fosse uma ESR de 5 ohms. Quando eu considerei que o capacitor tivesse uma ESR de 5 ohms, a corrente saiu exatamente de quanto? Ela saiu de 14 amperes, ela saiu para 10 amperes, ou seja, ela caiu 4 amperes só na inserção aqui da nossa
ESR. Vocês observam aqui, ó, que aqui no simulador, né, eu coloquei aqui para vocês verem a ESR. Observe aqui que o valor da nossa ESR aqui, ela é de 5 ohms. Então eu inseri dentro do capacitor aqui essa ESR e o que aconteceu? É como se nós tivéssemos inserido na linha exatamente um valor de 5 ohms. E é óbvio que quando você insere isso, o que aconteceu? Você minimizou a tua corrente aqui. Tanto, observe que os valores dessas correntes aqui também eram maiores, ó, né? E agora também ele minimizou isso daí. Essa corrente de pico ele suavizou em todos os aspectos, né? Só com a inserção da nossa ESR, que é consideração de uma variável real que existe em todos os capacitores. Então você sempre deve considerar que o capacitor ele tem uma ESR, né? Só para vocês terem uma ideia aqui legal. Então o que acontece? Quando você aciona a ESR, o que você tem? Você tem a tua capacitância, né? Aqui está o C e aqui está a sua ESR. Então vamos dizer que a sua ESR é 5 ohms, vamos dizer que esse capacitor é 220 microfarads, um exemplo. Então, o que acontece? Esse capacitor aqui, ele vai ter uma XC aqui e ele vai ter a ESR aqui, ó. Né? Ele tem a sua XC, essa sua XC ela depende de 1 sobre 2 πFc. Você vai estudar lá em capacitores, né? 1 sobre 2 πFc. Então, aqui ela também é medida em ohms, só que essa aqui é a parte imaginária da coisa, né? Essa daqui, a XC é a nossa parte imaginária e a resistência é a nossa parte real. Então o que você tem aqui? Olhando no circuito nós temos duas resistências, a ESR e nós temos também a nossa XC. Isso daqui é o capacitor, ó, né? Esses dois camaradas, que são duas resistências, eles vão formar o que nós chamamos de uma impedância, que é a resistência equivalente total desse circuito. E essa impedância, ela vai depender do que? Da ESR ao quadrado mais a XC ao quadrado. Aí nós vamos ter a impedância do circuito como se fosse assim, ó. Você tem o diodo e você tem uma impedância aqui, ó. Essa impedância é a símbolo do nosso capacitor, que antes nós observarmos ele, enxergávamos ele só isso daqui. Que na verdade nós temos o que? Nós temos esse camaradinho aqui, nós temos o nosso diodo, nós temos a ESR, nós temos a reatância capacitiva. A ESR está aqui e a reatância capacitiva está aqui. O problema disso tudo é que quando inicia, que é uma transição rápida do desligado para o ligado, esse cara é muito baixo, fica vulnerável apenas a ESR do capacitor, que onde vai dar diretamente a corrente de interrupção. Quando você vai estudar capacitores, a gente aprende na escola um monte de coisa, mas na verdade o capacitor, o que você tem que fazer? Você tem que saber qual que é a sua ESR, qual é a sua XC, 1 sobre 2 πFc, aí você tem que saber qual que é a sua impedância, e o que você faz? A sua impedância, você pega a raiz da sua ESR, eleva ao quadrado, mais a sua reatância capacitiva ao quadrado. Só estou dando explicação, não estou dando aula de capacitor, só para vocês lembrarem, né? E aí nós vamos pensar no fator de qualidade do componente. O capacitor tem o seu fator Q, que isso aqui você consegue medir lá com as pontes LCR. O fator Q do capacitor, você vai pegar a sua XC e dividir pela sua ESR. E ele tem também o fator D, que é o fator de dissipação, que é logo o fator de potência. O fator D, que você vai pegar a sua ESR e dividir pela sua XC, certo? Se você quiser calcular a defasagem, você pega o arco tangente, né, do teu fator Q, você também consegue calcular o θ aí, que é o ângulo de defasagem do teu capacitor. Então observe isso, ó. Quando nós olhamos para o capacitor, isso é importante nós entendermos. O capacitor você vai a vida inteira estar ligando com isso daqui. O fator D é o quanto esse camaradinho vai dissipar. O fator Q é o fator de qualidade desse componente, que ele está totalmente ligado ao arco tangente do fator Q, você acaba calculando o teu θ. Quanto maior for o fator Q, mais você se aproxima de 90 graus. E quanto mais você se aproxima de 90 graus, menor é o teu fator de dissipação. Então, quando você olha para o capacitor, você tem que olhar para essas continhas. E isso aqui tudo você consegue ver numa ponte LCR, sem você precisar fazer matemática. A tua própria ponte LCR vai te dizer o fator Q, ela vai te, o θ, a defasagem. A ponte LCR vai te dizer qual que é a sua SR, vai te dizer qual que é a sua XC, ela vai te dizer qual que é a tua impedância. Ela vai dizer tudo isso para você sem você fazer cálculo nenhum.
utilizando a tua ponte LCR para você saber o quanto que esse capacitor vai ou não interferir no teu circuito. Só uma revisão aqui de capacitores, só para vocês terem uma noção, tá? Essa aula está muito difundida lá no nosso curso de eletrônica analógica, tá, pessoal? A gente destrincha bastante isso daqui. Também tem aí no YouTube algumas aulas gratuitas sobre ponte LCR. Tem aula no YouTube que você pode checar, que lá a gente discute todas essas variáveis aqui, calcula elas, explica e mede na realidade com a ponte LCR, considerando todas essas variáveis aí. Se você puder, assista aí também. Eu também lá nos nossos cursos também nós temos isso aqui bem aprofundado, tá? Bom, então a questão de olhar para o capacitor, você deve olhar sempre nesse modo. Então quando você olha para um retificador, o que você tem que imaginar? Que você tem um diodo, uma ESR e uma XC. Ó. Isso aqui é o seu capacitor. Ó. E que quanto menor for esses valores, maior vai ser a sua corrente de irrupção. Tá bom? Só de vocês viram que nós inserimos na linha uma ESR, que nós consideramos a ESR do capacitor, nós já podemos observar o quanto essa corrente ela caiu. Ó. Se compararmos tanto a normal quanto a de irrupção, só de acrescentarmos uma ESR. Só que esse problema da corrente de irrupção, nós não podemos tentar resolver isso, né, com ESR de capacitor. Você poderia pensar, vou pegar um capacitor que tem uma ESR maior. Aí você fala, beleza, eu coloco um capacitor com ESR maior e resolvi meu problema. Não, você não resolveu. Por quê? Se vocês observarem aqui nas equações, por que isso não vai dar certo? Ó? Porque quando você observe aqui, ó, né? Se aqui está o ESR, nós estamos pegando o fator de qualidade do componente, ó, que depois vai o quanto nós vamos se aproximar de 90 ou quanto nós vamos distanciar de 90, né? Vai estar totalmente ligado isso daí. Então, se você aumentar a sua ESR, você vai ter um problema. Você vai diminuir sim a sua corrente de irrupção, é verdade. Que antes era um valor, agora ela vai ser outro valor. Você vai acabar com esse problema da irrupção. Acabar não, vai minimizar bem, né? Vocês observam que nós saímos de 14 para 10 amperes, só considerando a ESR do capacitor. Beleza. Só que quando você aumenta a tua ESR, você diminui o teu fator Q, que se eu aumento aqui, esse cara cai. Quando eu diminuo o fator de qualidade, eu vou mexer também no fator de defasagem. E, consequentemente, quando eu aumento esse cara, eu vou aumentar também o meu fator de dissipação. E quando você aumenta a tua SR, olha a outra coisa que acontece. Você aumenta também a tua ondulação. Ó. Observe que antes, onde nós estávamos aqui na nossa ondulação, o valor que nós estávamos aí é um valor de torno de 150 volts. Ó. Né? Só que agora, quando eu coloquei a SR, olha, observe o que? Que a minha tensão de ondulação ela caiu, né, para 140 volts. Nós perdemos 10 volts de ondulação, ó, 10 volts a mais, né? Nós temos de ondulação, só pelo fato de nós inserirmos essa resistência aí do nosso capacitor. Então, esse não é um problema que você resolve. Legal, a corrente diminuiu? Diminuiu. Ó, a corrente de irrupção diminuiu com o acréscimo da nossa ISR, ó, que maravilha. Só que quando você aumenta a tua ISR, você diminui o fator de qualidade do teu componente, você aumenta o fator de dissipação do seu componente, você distancia da defasagem de 90 e além disso você aumenta a sua tensão de ondulação. Você resolve uma coisa, mas não resolve outra. E nós devemos tomar cuidado pelo seguinte, não dá para fazer isso, porque todos os ciclos posteriores nós vamos mexer na nossa tensão de ondulação. Ó. Todos os posteriores nós vamos mexer. Enquanto que a irrupção, ela dura 2 ou 3 ciclos, vamos considerar assim. Então, o que é fácil? Então, se você mexe na ESR, você vai mexer em todos os demais ciclos enquanto o equipamento está ligado. Você só vai minimizar esses 3 iniciais aqui, ó. Minimizar o início e vai pagar a conta pelo resto da vida, vamos pensar assim, né? Então, não é uma variável que você consegue resolver por capacitor. Você fala assim, não, eu vou diminuir o meu capacitor. Beleza, você pode diminuir o teu capacitor, só que você aumenta a sua tensão de ondulação. Aí você fala, eu vou aumentar a SR. Não tem problema, você aumenta a SR, você diminui a tua corrente de irrupção, verdade, como nós vimos aqui, só que em compensação, você mexe na sua tensão de ondulação, você piora constantemente o teu produto. Então, não tem como mexer na capacitância, você melhora uma coisa, piora a outra.
Não tem como nós colocarmos um capacitor de ESR maior, porque nós diminuímos o fator de qualidade do componente, nós aumentamos o fator de dissipação, distanciamos mais ainda de 90 e aumentamos também a nossa tensão de ondulação. Também não é, então resumindo, não é um problema resolvido por quem? Não, nós não vamos resolver isso com o capacitor. Então nós temos que inserir uma variável externa, porque mexer no capacitor, qualquer lado que você mexe nele, você melhora uma coisa, melhora a outra. Então qual é o componente que vai resolver o problema da irrupção? O componente que vai resolver esse problema, ele é o nosso NTC, né? O NTC é exatamente o componente que vai aí, vamos pensar assim, resolver o nosso problema de irrupção. Então, nós poderíamos também, em alguns casos até se aplica isso daqui. No lugar de você mexer na ESR, você acrescenta um resistor na linha. Você poderia, imagine se a ESR do capacitor já minimizou, então por que eu não coloco um resistor na linha, não mexo no capacitor, mas eu vou acrescentar um resistor na linha? Porque se eu acrescentar um resistor na linha, é óbvio que isso vai diminuir. Então observe só que interessante. Eu acrescentei na simulação agora um resistor, né? Observe que eu acrescentei um resistor aqui, ó, de 10 ohms na linha. Ó. Tá vendo? Acrescentei aqui na linha um resistor de 10 ohms. Quando eu coloquei esse resistor de 10 ohms na linha, olha só o que aconteceu com a nossa corrente de irrupção. A nossa corrente de irrupção ela diminuiu bastante. Olha só. Olha aqui. Daqui, olha onde ela está aqui e olha onde ela está aqui. Né? Uma corrente exatamente baixinha, está em torno de 6,3 amperes. Aqui está o valor, 6,35 amperes é o valor máximo que nós temos aqui. Então, a corrente era 14 amperes quando nós não consideramos a ESR. Colocamos a ESR na linha, caiu para 10 amperes. Agora, nós vimos que nós não podemos mexer na ESR nem na capacitância. Nós acrescentamos um resistor. Olha só o que aconteceu com esse resistor. Ele minimizou essa corrente de irrupção para 6 amperes. Vamos considerar aqui 6 amperes. Observe o quanto nós diminuímos essa tratativa aqui. Ó. Né? Observe só. Observe que no primeiro semiciclo ela foi de 6, aqui ela já foi menor e aqui ela já está menor ainda. Então daqui para cá ela já estabilizou. Então foram 2 ciclos da rede para ver a estabilização. Daqui ela já está na corrente de pico normal em função da capacitância normal de trabalho mesmo. Então, só do acréscimo desse camarada aqui, nós vimos o quanto nós temos aqui. Só que nós sabemos que resistor, ele é dissipativo, né, pessoal? Então, o que vai acontecer se eu deixo um resistor na linha, né? Se eu deixar um resistor na linha, nós vamos ter um problema bem sério aí. Porque a potência do resistor é igual a I ao quadrado vezes R, né? Então, quanto maior a corrente aí, mais a dissipação de potência do resistor. E ele pode gerar o quê? Ele se torna um elemento dissipativo. Nós vamos colocar alguém na linha agora que vai gerar calor o tempo inteiro. Isso gera perda, né? E outro detalhe também, se nós temos um resistor na linha, I vezes R, nós vamos lembrar que ele tem uma tensão. Aí ele tem uma queda de tensão também no resistor, ó. Aí a tensão da rede vai estar num valor aqui e aqui ela vai estar um pouquinho menor, porque daí vai gerar essa diferença potencial devido à queda do resistor. Resolve isso aqui, em alguns casos resolve você colocar um resistor fixo em fontes de baixíssimas potências. Nessas fontes de baixíssimas potências, quando essa corrente aqui, ó, que vai circular pelo resistor, ela é muito baixinha, aí você calcula, você vai ver que ela não interfere tanto, já que ela é bem baixinha. Então, em alguns casos, pode ser que você encontre até um resistor de 10R mesmo, em série com a linha, para minimizar a corrente de irrupção. Né? Só que tem um detalhe, por ser um resistor de valor fixo, né? Ele é fixo ali, então ele vai ficar a vida inteira dissipando um calor. Então, você vai usar isso quando as fontes são de baixas potências, que a corrente da linha, a corrente RMS, ela é baixinha, mesmo que vai aquecer um pouquinho, não tenha tanto problema, que é o que nós vamos ver aqui agora. Ó. Olha só o que eu fiz aqui. Observe que com o resistor na linha, nós resolvemos a nossa irrupção, né? Vocês podem observar ali que nós acabamos resolvendo o problema da nossa irrupção. E vocês viram que a corrente caiu aqui para em torno de 6 amperes. Né? Nós vimos lá que a nossa corrente ela minimizou bastante, em torno aqui de 6 amperes. Maravilha, né? Ficou 6 amperes. Mas olha só agora o que nós temos. Um antes e um depois do nosso resistor. Observe que aqui nós estamos com uma tensão em torno de 175 volts. Né? Depois aqui ó, nós temos esse valor aqui, ó, em torno de 120 volts. Então observe aqui que nós temos uma diferença de 153 aqui para 100 e
Aqui nesse aqui é melhor, né? Que aqui foi só no primeiro. No primeiro nós tivemos uma diferença de potencial maior ainda no resistor, né? Por quê? A tensão no capacitor partiu de zero. Depois nós vamos observar o quê? Que a diferença é de 174 e do outro lado do resistor nós temos 153. Nós temos uma diferença de potencial em torno de 20,9 volts. Então observe que a queda de tensão desse resistor está em torno de 20 volts, né? Então se você tem 175 aqui do lado do resistor, aqui ó, você tem só 150 desse lado de cá. Então o que acontece? Esse resistor aqui, se você tem 175 volts de pico ali, ó, nós temos aqui 175, aqui desse outro lado aqui nós temos 150. Então nós temos uma queda de tensão de 20 volts sobre esse resistor. Então temos que ter uma corrente muito baixinha aí para deixar esse resistor. Ele resolve? Resolve. Vocês viram que ele minimizou. Nós caímos de 14 amperes para 6 amperes na corrente de interrupção. E depois ele abaixou a corrente normal também, de pico, né? Então isso foi muito bom. A desvantagem é que esse resistor na linha, o que ele está fazendo? Ele está gerando uma diferença de potencial nele, ele se torna dissipativo, ele vai aquecer e além disso ele vai diminuir a tensão depois dele, isso vai minimizar a tensão de saída da nossa fonte. E aqui nesse caso nós estamos perdendo exatamente 20 volts, estamos com menos 20 volts aqui, ó. Estamos perdendo 20 volts de queda só no resistor para limitar a nossa interrupção. Então observe que quanto maior for o valor desse resistor aqui, ó, quanto maior for o valor desse resistor, menor vai ser a nossa corrente de irrupção. Então realmente em fontes de baixíssimas potências, você vai considerar um resistor de 2 ou 3 watts de 10 ohms em série, substituindo aí o NTC. Então tá. Então observem só, vamos fazer um resumo aqui, né? Então quando nós só tínhamos o retificador, né? Quando nós tínhamos só o retificador e o nosso capacitor, né? O que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos, né, que a corrente de irrupção inicial ela deu 14 amperes. Depois nós consideramos que esse capacitor ele tinha uma ISR, né? Ele tinha uma ISR lá, eu considerei 5 ohms. Isso aqui, nesse caso aqui, a corrente de irrupção, ela caiu para exatamente 10 amperes. Eu falei, poxa, já não dá para a gente trabalhar, nem mexer na ISR e nem mexer na capacitância. Então descobrimos que isso aqui não é um problema que se resolve com o capacitor. Porque quando eu diminuo a capacitância, eu aumento a minha tensão de ondulação. Quando eu aumento a minha ISR, com a intenção de diminuir a minha corrente de irrupção, o que acontece? Eu aumento o que? O fator de qualidade do capacitor cai, o fator de dissipação do capacitor aumenta, né? Ele vai ficar menor, que bem mais longe de 90 graus, e com isso o que acontece? A tensão de ondulação também diminui. Então nós também temos prejuízo. Então não adianta nem mexer na capacitância, não adianta nem mexer na ISR do capacitor, nós temos que mexer então externamente. Aí nós pensamos, então vamos colocar um resistor de 10R na linha. Quando nós colocamos um resistor de 10R, é verdade, caiu para 6 amperes, menos da metade do anterior. Só que nós observamos que esse resistor agora tem outro problema. De um lado nós temos um pico de 175, do outro nós temos um pico de 150. Resumindo, nós temos em torno de 20 volts aqui, ó, de queda nesse rapazinho aqui. É 150 que vai para o nosso retificador. Então nós vamos diminuir a nossa tensão retificada. E além disso nós temos perdas nesse resistor. Então não é também uma solução plausível. Essa aqui você pode utilizar um resistor de 10 ohms aqui. Em fontes de baixas potências você pode fazer isso aqui. Mas em fonte de alta potência você não pode fazer isso, ok? Então o que fazer, né, pessoal? O que fazer, né? A resposta é simples. Nós temos que resolver isso externamente? Sim, tem que ser resolvido externamente. Não pode ser resolvido por capacitor? Não. O capacitor não é o cara que vai resolver. O capacitor é o cara que causa isso aí. Então ele não é o cara que resolve. Como que você vai resolver o problema? É alguém que causa o problema. Não tem jeito, né? Ou você resolve o problema ou você gera o problema. Como que eu resolvo o problema e causo o problema, né? Então não é um problema resolvido por capacitor. Por resistor, resolve. É externo, resolve, porém, lembra que ele perde calor, ele dissipa calor e tem queda de tensão e só pode ser aplicado em baixas potências. O que seria ideal? Nós temos que resolver isso por um resistor. Então nós sabemos que quanto maior for o valor desse resistor,
menor será a nossa corrente de irrupção. Então vamos a colocar um resistor. Só que o ideal também é que não tivesse resistor. Para irrupção, o legal é ter resistor. O legal é que você tenha o resistor. Para funcionamento normal, o legal é que você não tenha resistor. Então nós temos esse dilema. O legal é que você tenha nos primeiros 3 ciclos da rede, e o ideal é que você não tenha nos demais. Como fazer isso então? Qual é o componente que inicial a sua resistência? Então nós temos que ter assim, ó, na irrupção, o ideal, ó, vamos pensar assim, ó, o ideal é que na corrente de irrupção, o ideal é que a resistência seja alta. Passado a corrente de irrupção, quando ela não existe mais, o ideal é que não exista esse resistor, que ela seja mínima possível. Então olha só que legal. O ideal é que no início eu tenha uma resistência alta, passa-se uns 3, 4 ciclos da rede, o ideal é que eu tenha uma resistência muito baixa. Olha que legal. É exatamente isso que o NTC faz, ó. O NTC, ele tem um coeficiente negativo de temperatura. Então, um exemplo é o NTC 40 ohms, um exemplo. O NTC 40 ohms, quando a temperatura dele está em 25 graus Celsius, a sua resistência aqui é 40 ohms. À medida que a corrente começa a fluir pelo nosso NTC, ele começa a aquecer e a sua resistência ela diminui. Olha que legal. Então, observe que o NTC vai dar exatamente essa resposta. No início, ele tem uma resistência alta, vamos dizer 40 ohms, um exemplo, tá? 40. Passa-se os 3 ciclos da rede, ele tem uma resistência muito baixa. Pronto. Resolvemos um problema. E agora, enquanto isso aqui está ligado, nós temos uma resistência baixa na linha. E com isso, o que nós fizemos? Durante esse intervalo aqui, ó, de decréscimo da resistência, nós minimizamos a nossa corrente de irrupção. Então, o NTC é o cara que atende essas duas situações. Ó. Ele é maior quando parte, ele é bem pequena depois que partiu. Não é perfeito o NTC? Então, depois vocês podem estudar o que é o NTC, caso alguém não conheça, tá? Então, observe, resolvemos o problema. Porque nós temos agora, vamos pensar assim, um cara inteligente na linha. Né? Nós temos aqui um cara inteligente, que inicialmente a resistência é alta, passa o intervalo de tempo, a resistência é baixa. Perfeito. Resolvemos o nosso problema. Descobrimos uma resistência que atende exatamente nossas expectativas. Nos primeiros semiciclos ela é alta e a corrente baixa. Depois ela baixa e a corrente é normal. E com isso nós eliminamos ou baixamos bastante daí a nossa corrente de irrupção. Então o que se usa na verdade aí, né? Se usa então, para o que nós vamos fazer aqui? Se usa na verdade NTC na linha. Por quê? Porque o NTC tem exatamente essa característica que nós estamos vendo. Ó. Olha aqui, ó. O que nós vamos colocar na linha? Nós vamos colocar esse rapazinho aqui, ó, que é o NTC. Muito comum, em todas as fontes vocês vão encontrar ele, que é esse camaradinho aqui, o nosso NTC. Que nos primeiros 3 ciclos da rede, vamos pensar assim, a resistência dele é alta, está decrescendo, e depois os demais ela já é baixa, nós vamos ter uma resistência baixa. E com isso, nesse início, a corrente de irrupção ela é baixa até que ela se estabiliza. Fazendo o que? Exatamente o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Observe aqui esse gráfico. Esse cara aqui ele está sem o NTC. Então, observe que sem o NTC, olha o que aconteceu com a corrente. Depois ela se estabilizou, tá vendo? Mas olha só o pico que deu isso aqui. Ó. Um pico elevadíssimo. Essa aqui é a nossa corrente de irrupção. Né? Observe agora o outro gráfico, quando nós temos exatamente quem? O NTC. Observe, olha só o que ele está fazendo com a tua corrente. Olha o quanto ele minimizou a nossa corrente. Por quê? No exato momento que vamos fazer aquele exemplo gráfico, no exato momento que liga, a resistência dele é alta, logo a corrente é baixa. À medida que a sua resistência diminui, a corrente ela aumenta. Então o que nós acabamos? Não tem mais aquele inicial assim, ó, inicia com um pico máximo e depois diminui. Isso aqui acabou, ele amortece isso aqui. Esse pico inicial ele não existe, porque nós temos uma resistência muito mais alta no início, que dá uma corrente muito baixa.
depois a resistência começa a diminuir e a corrente começa a aumentar, suavizando esse pico que é a nossa corrente de irrupção. Então é assim que se resolve o problema, adicionando uma resistência inteligente na linha, que de início ela é alta, que depois com o passo de alguns ciclos ela é baixa e depois se estabiliza. Aí então por isso que vocês vão encontrar na linha os NTCs da vida, tá? São esses caras que vocês vão colocar na linha aí para trabalhar com os NTC. São esses camaradas que vão minimizar a sua corrente de irrupção. São esses caras que, como nós vimos aqui, nós saímos lá de 14 amperes para correntes menores que 6 amperes. Você pode chegar para menores que 2, menores que 3, você que escolhe, aí depende do valor do NTC que você coloca na sua linha. Então observe o quanto é importante esse camarada. Esse camarada está aí para resolver o problema da irrupção. Eu citei várias situações, desde o COM, acrescentando a ESR, colocando um resistor fixo na linha. Vimos o problema de ter evoluímos a ideia, o problema do resistor fixo na linha não é bom, porque ele é dissipativo e tem queda de tensão. E chegamos à conclusão que o ideal seria que no início uma resistência fosse alta e depois uma resistência fosse baixa. E é exatamente aí que se enquadra o nosso NTC. Por isso que se utiliza NTC em fontes chaveadas. Você pode usar esse NTC em motores, você pode usar esse NTC em retificadores, tudo que dá uma partida brusca, que tem a irrupção, você pode minimizar isso daí utilizando exatamente o nosso NTC. Então, o que nós vamos utilizar? Vamos usar esse rapazinho aqui, que é o nosso NTC, tá? Aqui ele, né? Tem vários tamanhos de invólucro, tem vários formatos, tem vários tamanhos de resistências, né? Então, exatamente esse camaradinha é a nossa solução à utilização do nosso NTC, que é, na verdade, então, qual é a função do NTC? Minimizar a nossa corrente de irrupção. Só isso. Quem é o causador da irrupção? O capacitor. Como minimizar e resolver o capacitor? Não dá, tem que ser externo. Aí acompanhamos um raciocínio, a evolução de como vocês resolvem isso daí. Então, esse é o camaradinho que vai ajudar nós a resolvermos todos esses problemas aí, que é o nosso NTC. Aqui está uma situação, né, que eu acabei de dizer para vocês, que inicialmente o que acontece? Ele começa uma resistência alta, então nesse caso, se eu tenho uma resistência alta, eu vou ter uma corrente baixa. Pode fazer o que é corrente, né? Vou ter uma corrente baixa. Aí, à medida que isso aqui diminui, essa corrente aqui, ela vai o que? Aumentar gradativamente. Então, até que chega no momento que a corrente é a corrente normal do circuito, né? Ela vai ser uma corrente normal do circuito. Claro que ela não é isso, dessa maneira, né? Como que ela é? Ela é assim, né? Que nós vamos ver aqui no primeiro ciclo, ela vai ser pequena, né? Certo? Aí depois ela vai ficar dando os picos menores de trabalho, porque só vai ter corrente no capacitor, só vai ter situação de corrente, no caso, no diodo, nos tempos de condução, que você vai ter que lembrar que isso daqui só ocorre, né, no primeiro ciclo aqui, ó, nesse exato momento aqui, ó, nesse exato momento aqui é onde nós vamos ter as correntes circulando aqui, ó. E ela vai ser limitada, né? Agora ela vai depender da capacitância normal, né? Nós vamos poder calcular ela dependente da capacitância normal, né? Que vai ser a corrente de pico, vai depender de C vezes a variação de tensão, dependendo do tempo. Nós vamos estar intrinsecamente ligados nisso daqui, nós vamos estar dentro da situação normal de trabalho aí, tá? Então é isso que acontece com a irrupção. Quando nós utilizamos o NTC, ele vai amortizar essa situação, como nós já vimos nos gráficos anteriores, que é exatamente isso aqui que vai acontecer. Vou só repetir de novo, que 100 é esse pico máximo aqui, ó, até que ele estabiliza, né? Você vê aqui, ó, corrente de irrupção com o NTC, ó, enruste corrente sem NTC, tá vendo? Agora colocamos o NTC, olha que legal que aconteceu, só estou revisando, repetindo de novo, né? Olha só que legal. O quanto nós minimizamos essa corrente de irrupção utilizando esse rapazinho aqui. Beleza? Então isso é corrente de irrupção e é assim que resolve o problema de corrente de irrupção. Pergunto para vocês, quando vocês vão utilizar o NTC, como é que vocês fazem para substituir, né? Qual é o melhor, qual é o pior, o que fazer, né? Tem aqui para vocês, então, vou dar uma dica para vocês.
De quais variáveis é importante vocês observar, não sei se todos vocês sabem, talvez alguém não saiba, mas é uma dica importante. O que você deve levar em consideração na hora de você fazer exatamente esse cálculo aí, ou não precisa fazer cálculo, ou de você observar. As variáveis que você tem que observar são essas aqui, ó. Primeira coisa que você tem que saber é a corrente RMS do teu circuito. Você tem que determinar o NTC. O NTC geralmente a gente determina ele por 2 pontos: pela corrente RMS e por energia. Então observe que aqui nós temos capacitância de teste, ó. Nós temos capacitância de teste de 2.700 microfarads para uma tensão de 120 volts AC, 675 microfarads para uma condição arroba 240 VAC. Então essas capacitâncias são as capacitâncias de testes, porque se você submeter esses NTC dentro dessas capacitâncias, vocês vão considerar, enquadrar ele também dentro dessas energias em joules aqui. Então você deve considerar o NTC por 2 coisas: baseando-se na sua corrente RMS de entrada, né? Você tem que ver lá a sua corrente RMS de entrada, você vai ter que saber qual é, basta para isso fazer assim, a potência de saída aqui, né? A tua potência de saída que o teu retificador tem que oferecer, né? Dividido pela sua tensão de entrada aí, no momento que você quer calcular, se você quer calcular ela para 220, ou se você quer calcular ela para alguma coisa, então você vai pegar a potência da tua fonte e dividir pela tensão de entrada. Qual é o pior momento? O pior momento é quando a tua tensão da rede é mínima. Então você vai ter que pegar o teu PO, imaginando a tua tensão de rede mínima, né? Por exemplo, 90 volts, né? Então você vai saber qual é o pior momento da tua fonte, porque se a sua fonte for full range, vamos olhar assim, né? Imagina que você tem uma fonte full range, certo? A fonte funciona, vamos dizer que você tem uma fonte de 50 watts, vai. O rendimento da sua fonte seja 0,8. Então qual é a tua corrente RMS aí, né, da tua fonte? Então essa corrente é importante. Então você tem que a sua potência de saída, você está vendo que ela é 50 watts. Mas qual é a tua potência de entrada do teu retificador, que é o PI, né? Vamos colocar aqui PI aqui. Vai ser 50 watts dividido por 0,8 por causa do rendimento, né? E depois você vai pegar isso daqui, essa potência de entrada, a resultante dessa potência de entrada, você vai dividir ela por a tua tensão mínima da rede. Por exemplo, se a tua fonte for 90, você vai pegar essa potência de entrada e dividir por 90, aí você vai saber qual é a tua corrente RMS. Você tem que preparar o teu NTC para essa corrente, para quando a tua potência da fonte for máxima e a tensão de saída sua for mínima. Isso aqui já é desenvolvimento, mas só para vocês terem uma ideia. Então vocês precisam saber qual é a corrente RMS da sua fonte. E é assim que vocês vão calcular ela. Olha lá na etiqueta da fonte, do equipamento, sei lá, a potência, pega o rendimento. Se você não tem, atribui em torno de 0,8, vai ter um valor mais ou menos, e calcula a corrente RMS. Então esse valor de corrente RMS ocorre maior quando a tensão da rede é mínima. Aí você vem aqui e escolhe: minha corrente deu 5 amperes, aí esse cara é 8, isso aqui já estaria legal, beleza. Aí você já sabe exatamente qual que é aí então a tua, vamos pensar assim, corrente. Definir isso aí, ok, acabou? Não. Agora você precisa ver se está preparado para essa energia. Agora essa energia vai depender do valor do teu capacitor lá. Então você vai ter aqui o retificadorzinho, aqui você vai ter o capacitor, e você precisa determinar qual que é a energia aqui que vai estar submetida aqui. Por exemplo, você tem aqui o nosso diodinho, aqui está o seu NTC e aqui está o teu capacitor. Então o que você já vai fazer? Você vai pegar assim, vou calcular a energia aqui. Você vai pegar o seguinte, vai pegar o valor do teu C, lá do teu filtro, vezes a tensão ao quadrado do que ele está sendo submetida e dividir por 2. Aí você vai calcular a energia. Aí você vai saber se essa energia que você calculou, ela tem que ser menor do que isso que você está escolhendo aqui, ó. Então você vai determinar o teu NTC baseando-se na corrente RMS e baseando também na energia. E aqui você tem uma faixa de capacitor, ó, que ele vai estar atuando entre 675 a 2.700 microfarads. Você, dependendo da tensão, você vai estar dentro dessas faixas de energias que você pode submeter então o teu NTC tranquilamente, que ele vai dar conta do recado. Então é assim que vocês vão olhar principalmente para essas duas variáveis aqui, ó. Essa a tua corrente RMS e essa energia. Como vocês viram, né? Nós vimos como que se calcula a RMS e vocês viram também como você calcula essa energia em função daqui do teu capacitor de fio. Tem a tensão
que está ali na tua rede, você pega e divide isso por 2 para você saber a energia. E aí você olha lá no datasheet, a corrente RMS e vê também o E lá, já lá, né? Aí você já vai determinar se esse NTC serve ou não serve para você trabalhar com essa fonte. Então, só hora você substituir, que vocês não sabem se coloca A ou se coloca B, vai lá e pega, aí você vai lá, escolhe um no datasheet e escolha um para você saber o que vai acontecer, se você vai fazer ou não. Então, fazendo um resumo da nossa aula, que eu espero ter ajudado você, exatamente sobre isso aí, entender o que é, nós aprendemos o que é erupção, nós aprendemos o que causa a erupção, nós evoluímos a ideia de como minimizar a erupção, acrescentando a ESR, depois acrescentamos o resistor fixo, depois acrescentamos a resistência inteligente, né? E aí, o que aconteceu? Evoluímos bastante ideias, agora nós aprendemos também de como é que nós vamos resolver esse problema aí, de como nós vamos resolver esse problema utilizando então esse NTC, que inicialmente ele tem uma resistência alta, consequentemente uma erupção baixa, depois ele diminui sua resistência e aumenta. Só que o NTC, ele não zera a resistência, ele sempre vai manter uma resistência na linha. O ideal era que zerássemos isso aí. Será que tem como zerar isso? Tem. Vocês vão observar que algumas fontes, por exemplo, tem lá o fusível, né? Tem lá o varistor, que nós vamos estudar isso depois, na próxima aula é o varistor, né? Tem lá o varistor. Aí, aqui tem o nosso RT1 aqui, que é o nosso resistor aqui, o nosso RT1 aqui, por exemplo. Aí, o que a gente faz nos projetos? Os amigos usam bastante isso aqui. Coloca um relé aqui, ó, exatamente em paralelo. Então, aqui está o NA do relé. Aqui está o NF e aqui está o NA, né? O NA está aqui. O contato do relé está bem aqui, olha só que legal, né? Então é isso que nós temos. Olha aqui o que acontece. Aqui vai vir a alimentação do teu relé, não importa de onde ela vem. Mas inicial, quando você vai partir tua fonte, ele não tem essa alimentação do teu relé, logo o contato está para NF e tudo bem. Então vai acontecer, vai vir uma corrente aqui, né? Vai circular, o nosso NTC vai iniciar com resistência alta e vai abaixar e vai estabilizar numa certa resistência aqui, ó. Só que qualquer resistência, nós vimos que qualquer resistência, I ao quadrado vezes esse R, gera então uma potência, mesmo que seja uma resistência inteligente, ela também vai aquecer. Como minimizar isso, né? Como minimizar isso? Fazendo exatamente isso daqui, ó. Quando você partir a tua fonte, o relé está aberto, está para NF. Mas depois que passa um tempo que a sua ponte parte, vem uma alimentação aqui, ó, e aciona o relé. Sabe o que acontece com o relé? O relé vai mudar de posição, ó, vai mudar para cá e vai bypassar o nosso NTC, ó. Não vai ter mais corrente circulando por ele. A corrente agora é pelo contato do relé. Então olha só que interessante que foi. Primeiro nós começamos com uma resistência alta, ele minimizou até um determinado tempo e de repente o relé foi lá e bypassou, transformou ela em 0R. Com isso, não tendo corrente, o NTC ele vai esfriar, vai voltar novamente a sua resistência para a posição de alta. Olha só que legal. O relé, quando aciona, novamente ele atua, novamente a resistência dele fica alta, esperando que isso aqui desligue e ligue de novo para ele fazer a atuação. Então é comum em algumas fontes de altas potências você encontrar esse relé. Você pode fazer isso com tiristores, também você pode, no lugar do relé, você pode colocar tiristores para fazer isso. Em fontes de altíssimas potências, você pode colocar um tiristor para bypassar o nosso NTC, para que ele não fique na linha, para ele não ser dissipativo, para que ele volte na sua posição normal, a temperatura de 25 graus, que é a sua máxima resistência. E com isso, toda vez que você precisar conectar na tomada, ele já está frio e ele já vai minimizar a interrupção. Porque de repente você tira da tomada e coloca na tomada e não tem o relé, o que acontece? Ele estava quente, nesse exatamente dá o pico, porque a resistência dele estava lá embaixo, não deu tempo dele esfriar. E nesse caso não. Quando liga, alimenta o relé muda o contato, bypassa o nosso NTC, com isso ele esfria e se posiciona normalmente na resistência maior, que era a inicial, e aí novamente pode minimizar a interrupção, entra relé, ele volta na posição normal, e vai ficar isso toda vez que você liga na tomada, vai ficar acontecendo isso. Certo, galera? Então, essa é a nossa aula sobre o que é interrupção, como você escolhe o NTC, como ele funciona, como ele faz isso, o que é interrupção, como tratar, onde você pode mexer e onde você não pode mexer. Espero que essa aula tenha ajudado você. Fique com Deus e até a próxima.